Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Nós estamos lendo e comentando a epístola, a carta, aos Romanos, conhecida como o Evangelho de Paulo. Estamos hoje no capítulo 5. No capítulo 4 vimos sobre Abraão, que é considerado o pai da fé, porque ele foi o primeiro, a andar por fé, a confiar na graça de Deus, e por isso foi tornado justo. E é sobre isso que o capítulo 5 trata, sobre a justificação. Deus nos tornando justo por meio de Jesus Cristo. Isso é totalmente diferente de autojustiça. Não é uma justiça que vem de nós, de algum bem que age em nós. Não é uma justiça que se conquista por esforço ou por algo que nós possamos fazer para sermos justos, mas é uma justiça imputada por meio de Cristo. Vamos ler, capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Aqui temos várias coisas, O primeiro ponto é o fato de termos sido aceitos por Deus por meio da fé em Cristo. E essa fé, essa paz, essa justificação, o fato de nós sermos considerados justos por Deus, isso nos foi dado por meio de Jesus Cristo. E é muito importante permanecer firmes nessa graça. Aqui ele diz, e agora continuamos firmes nessa graça, porque é um desafio para nós permanecermos na graça. Por quê? Porque ao nos tornarmos cristãos, ao nos tornarmos discípulos de Jesus, e ao andarmos fazendo a sua vontade, nós sempre corremos o risco de cair na autojustiça, de pensarmos que porque somos cristãos ou porque nós seguimos a Jesus, nós somos melhores do que as outras pessoas, ou nós merecemos o favor de Deus porque somos cristãos. Isso é uma coisa que você ouve muito, e é uma coisa muito própria da religião. Ou seja, começar pela graça, mas depois cair no engano da autojustiça. Por isso que Paulo fala aqui que agora continuamos firmes nessa graça de Deus. O que é continuar firme nessa graça de Deus? É continuarmos crendo que nós somos justificados por meio da fé em Cristo. Ou seja, é a fé em Cristo que nos torna justos, e não algo que exista em nós, não uma justiça que vem de algum mérito nosso, porque nós agora, e a gente ouve muito isso, as pessoas que caem nesse engano, elas não percebem que ao invés de estar firmes na graça, eles estão passando da graça para a autojustiça.
E ele continua: e também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E esse sofrimento, que é o sofrimento da cruz, e o que é essa cruz? O fato de nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, mesmo não tendo justiça em nós, nós carregamos esse sofrimento. E Paulo vai tratar disso mais na frente, que é o fato de que o bem que nós queremos fazer, nós acabamos não fazendo, e acabamos muitas vezes fazendo o mal que nós não queríamos. E isso é sofrimento para nós. No entanto, e esse sofrimento ele vai existir até nós partirmos desse mundo, até o Senhor voltar e nos transformar e pôr fim aos pecados da nossa natureza humana, essa luta que nós constantemente temos com a nossa própria vontade, com a nossa tendência ao egoísmo, e muitas vezes agimos de forma egoísta, e por causa disso nós sofremos. Essa é talvez a grande diferença entre um cristão e uma pessoa que não conhece a Cristo, é que o pecado, nos traz sofrimento. Todas as vezes que nós percebemos em nós que nós estamos sendo egoístas, ou todas as ações ou coisas que nós fazemos, que é fruto do egoísmo, nós sofremos com isso. E esse é o sofrimento da cruz. Paulo vai tratar disso lá no capítulo 6, mas essa é uma realidade do cristão, de que nós temos a vida inteira lutando com a nossa própria vontade, muitas vezes caindo nessas ações ou nessas atitudes de egoísmo, da qual nós temos que voltar e tratar conosco mesmo, e isso traz sofrimento. Mas aqui Paulo diz que sabemos que o sofrimento produz paciência. Paciência tem a ver com saber esperar em Deus. A paciência traz a aprovação de Deus, esperando na graça dele, continuando carregando a vergonha da cruz, como diz aquele hino. E a vergonha da cruz é justamente isso, o fato de que Deus nos considera justos, nós não sendo justos. A vergonha de saber que constantemente nós nos apanhamos encarando a nós mesmos como realmente nós somos. Porque uma coisa é o que Deus nos considera. Por exemplo, Deus nos considera justo por meio de Cristo. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos, mas nós continuamos confiando na graça. Essa é o caminhar cristão. É o ser justificado por Deus, por meio de Cristo, enquanto nós realmente sabemos que nós não somos justos, mas cremos, temos fé nele, e isso nos dá paz, porque nós sabemos que se nós partirmos desse mundo, nós somos aceitos por Deus por meio de Jesus, e não por causa da nossa própria justiça. E é aí que eu falo que muitas vezes é um engano da religião. Muitas pessoas, elas ao ouvirem o evangelho e ao olhar para si mesmos, eles se veem pecadores, se veem realmente perdidos e recebem esse perdão de Deus e pela fé, mas depois do caminhar, pelo fato de terem se tornado discípulos de Jesus, pelo fato de terem se tornado cristãos, pelo fato de ir à igreja, pelo fato de ler a Bíblia, pelo fato de estar envolvido de alguma forma com a obra de Deus, elas começam realmente a achar que elas são melhores do que as outras. Elas deixam de olhar para si mesmo e elas começam a achar que elas são justas e elas perdem a graça de Deus. E elas saem fora.
E é muito importante que nós estejamos dispostos a carregar a vergonha da cruz, que é o sofrimento que vem quando nós realmente vemos a nós mesmos, conhecemos a nós mesmos. Essa luz de Deus que ilumina a Cristo, ela também ilumina o nosso próprio coração e ela nos traz sofrimento. Mas aqui Paulo fala que nós nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. Esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento que vem quando nós enxergamos a nós mesmos, isso produz em nós paciência. Essa paciência tem a ver com a esperança. E aqui ele fala, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Ou seja, nós temos paciência pelo que somos, e por aquilo que nós vamos vir a ser, nós confiamos em Deus, e isso tem a ver com a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, e é justamente isso aí, o fato de que apesar de nós, quando olhamos para nós mesmos, nós não vemos justiça nenhuma, Deus derramou o seu amor no nosso coração. E esse amor de Deus, que vem pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo que habita em nós, é que faz a diferença. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Ou seja, Deus nos concedeu esse perdão antes de nós termos nos arrependido. E esse é o engano que muitos religiosos falam, que o arrependimento tem que vir antes do perdão, quando na verdade o arrependimento ele vem porque nós fomos perdoados. Não é o arrependimento que nos faz merecer o perdão. O perdão é imerecido. Jesus morreu por nós para manifestar o perdão de Deus antes de nós, ainda quando nós éramos pecadores, diz a Bíblia. Então o perdão vem antes, o perdão de Deus vem antes. Deus perdoa pecadores. Essa história de que Deus perdoa os arrependidos, isso não tem fundamento das Escrituras. Ao contrário, o arrependimento ele é uma consequência do perdão. Quando nós, pela fé, enxergamos a nós mesmos, enxergamos o amor de Deus, isso nos leva ao arrependimento, que é o andar com Cristo. Ainda que somos falhos, imperfeitos, ainda que temos que lutar com o nosso egoísmo, ainda que olhando para nós mesmos nós não vemos bem algum, nós queremos seguir a Cristo. E Ele então nos dá o seu amor, pelo seu Espírito. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Veja bem, nós éramos inimigos de Deus não porque Deus era nosso inimigo. Nós é que éramos inimigos de Deus. Nós é que negamos a Deus. Nós é que viramos as costas para Deus. Estou falando nós, a humanidade, e cada um de nós.
Mas Deus sempre nos amou. Deus sempre foi pai, nós é que não éramos filhos. E Deus manifesta o seu amor em Cristo, na cruz. E com isso, nós nos tornamos novamente amigos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. Porque Deus já era nosso amigo. Por isso que ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E aqui Paulo vai começar a falar como o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Ou seja, alguém, em algum momento da história humana, resolveu virar as costas para Deus e se entregar ao seu coração egoísta. Ou seja, fazendo o seu ego o seu Deus. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Porque todos pecaram. Interessante isso. O fato do pecado se espalhar por toda a raça humana, porque todos pecaram. Ou seja, pelo exemplo do nosso pai Adão, desse primeiro homem que pecou, desse primeiro homem que passou a ter uma consciência do seu ego e colocar o seu ego acima de tudo e de todos, isso se espalhou para todos os homens, e todos os homens pecaram. Isso é muito importante. Eu já falei que eu não acho que o pecado passa de pai para filho. Eu não acho que os homens, eles nascem pecadores, mas eles nascem num mundo de pecado. Eles nascem num ambiente de pecado que estimula o seu próprio ego a se tornar egoísta. Ou seja, ainda que eu acredito nisso, eu vejo isso, eu penso assim, que os homens nascem bons, mas ao nascer num mundo de pecado, por um mundo contaminado pelo pecado, como diz aqui, eles também pecam na semelhança de Adão. Ou seja, Adão não é apenas o homem que introduziu o pecado no mundo, mas ele é arquétipo de todos os homens. Esse é um ponto importante. Adão é como se ele fosse representante de todos os homens. Ou seja, aquele que está lá em Gênesis, que conta aquela história lá da conversa de Eva, serpente, depois Adão comendo do fruto proibido, aquilo é óbvio que é um texto, uma parábola, né? Um texto simbólico, onde Adão e Eva representam toda a humanidade, todos os homens, todas as mulheres, e que num determinado momento, aquilo entra na história da humanidade e é reproduzido em cada ser humano. Ou seja, todos os seres humanos se tornam pecadores. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. E por quê? Porque se não há lei, não há desobediência da lei. E a desobediência da lei é uma ação do homem egoísta. Se não há lei, o nosso egoísmo se torna a nossa lei. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E ela dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Ou seja, para o pecado entrar no mundo, alguém teve que pecar. Mas para a justiça de Deus entrar na nossa vida, nós não temos que ser justos.
Cristo fez isso por nós. Essa é a grande diferença. O pecado é consequência da ação de um homem. Ou seja, quando nós pecamos, nós morremos. Mas a vida de Deus não vem para nós quando nós fazemos alguma coisa. Ela é imputada a nós por meio de Cristo. Essa é a grande diferença entre Adão e Cristo. Adão é arquétipo de todos os homens. Todos os homens, em algum momento da vida, se tornam egoístas e por isso experimenta a morte espiritual que o egoísmo traz. Mas para alcançarmos a graça, nós não temos que fazer nada. Cristo fez por nós. Por isso é diferente. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Esse é um ponto, embora não mereçam esse perdão. E aí volta de novo aquilo que eu falei. Nós somos perdoados sem merecer e continuamos não merecendo. Não é porque nós fomos perdoados e passamos a seguir a Cristo que agora nós somos merecedores. Nós sempre seremos não merecedores da graça de Deus. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Olha só, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todo aquele que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como o só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, que é Cristo. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Ou seja, o objetivo da lei foi nos mostrar quem nós somos. Ela funcionou como um espelho, Porque quando o homem tenta obedecer à lei, ele bate de frente com o seu egoísmo. E o seu egoísmo permanece, ou seja, é igual aquela história, A gente só sabe que é pecador realmente depois que a gente tenta fazer a vontade de Deus. A gente começa, e é isso aí que acontece com o cristão. Quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós tentamos fazer a sua vontade, mais nós enxergamos a nós mesmos. E aí nos sentimos sempre gratos pela graça de Deus, porque nós só somos salvos pela obediência de Cristo, nós só somos salvos pelos méritos de Cristo, nós só somos salvos porque Jesus nos salvou e nós não habita bem algum. E esse é um ponto importante, Essa questão de onde abunda o pecado, superabunda a graça, Como diz em outra tradução. Ou seja, onde à medida que nós, no caminhar com Deus, nós vamos vendo cada dia mais o quão terrível pecador nós somos. E a graça vai se tornando cada vez maior para nós. Então, quanto mais tempo nós andamos com Deus, mais nós temos consciência que somos pecadores, mais nós temos consciência da graça de Deus, mais nós temos fé em Deus, porque essa fé é a confiança nessa justiça imputada a nós sem merecermos.
E isso aconteceu a fim de que assim, como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.